Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os comandos undo, redo e sobre o undo history. Quando a gente executa ações no Blender, essas ações ficam armazenadas em uma lista chamada undo history. A gente pode entender o undo history como um histórico das ações que podem ser desfeitas. Eu vou executar algumas ações aqui para a gente poder dar uma olhada nessa lista. Eu vou mover o cubo inicial da cena para cima e vou girar ele um pouco. Vou deletar a lâmpada da cena e vou criar um plano. Se eu quiser desfazer o último comando, eu posso pressionar o atalho Ctrl Z. Se eu quiser desfazer mais comandos, eu posso continuar pressionando o Ctrl Z, que o Blender vai voltando atrás nas ações que eu executei. Se eu quiser refazer os comandos que eu desfiz, eu vou usar o comando redo. O atalho para usar o redo é o Ctrl+Shift+Z. Outra forma de acessar os comandos undo e redo é através da Tool Shelf, aqui na esquerda, dentro do painel History, ou através do menu Object aqui embaixo. Então, a gente pode clicar nos comandos undo e redo nesses dois lugares para desfazer e refazer os comandos. Outra forma de a gente navegar pelas ações executadas é através do Undo History, que pode ser acessado aqui no botão da Tool Shelf ou aqui no menu Objects, ou no atalho Ctrl+Alt+Z. Quando a gente abre o Undo History através de qualquer um desses caminhos, a gente vai ver uma lista das últimas ações executadas. A princípio, o Blender vai armazenar até 32 ações aqui no Undo History. Esse número pode ser alterado aqui no menu File, User Preferences, clicando na aba Editing. Aqui, a gente pode vir ao campo Undo e alterar o número de ações que ele vai armazenar aqui no controle Steps. Só toma cuidado porque quanto mais passos o Blender armazenar, mais memória ele vai consumir para isso. A princípio, eu deixo esse valor em 32 mesmo. Voltando ao nosso menu do Undo History, quando a gente abre ele, a gente visualiza as últimas ações na ordem em que elas foram executadas. Se a gente quiser voltar, por exemplo, para a rotação do cubo, o Blender vai desfazer todas as ações que a gente executou depois desse comando. Se a gente quiser refazer qualquer comando que a gente tenha feito depois, basta escolher até onde a gente quer refazer, também aqui no Undo History. Mas preste atenção ao seguinte: se você desfaz uma série de comandos ou através do Undo ou através do Undo History, e em seguida executar uma outra ação, você vai perder todos os comandos que estavam armazenados no Undo History que tinham sido feitos depois do comando para o qual você voltou. Então, por exemplo, se eu voltar para o comando girar, que a gente executou no cubo, a princípio eu posso refazer os comandos desfeitos e voltar até a criação do plano. No entanto, se eu voltar para a rotação do cubo e executar uma nova ação, como por exemplo dimensionar ele, todas as ações que estavam guardadas depois da rotação do cubo somem e ele armazena a nova ação que eu executei. Outra característica do undo do Blender, que é muito importante de se prestar atenção, é que o Blender possui um Undo History separado para o Object Mode e uma para o Edit Mode. Então, se você executa uma sequência de ações no Object Mode, elas ficam guardadas no Undo History como a gente já viu. Se nós entrarmos no Edit Mode e executarmos dentro dele algumas ações, como selecionar uma face, extrudar, dimensionar ela, e extrudar outra face, por exemplo, quando a gente vier no History dentro do Edit Mode, a gente vai ver apenas essas ações. A gente não vai ver aqui as ações que foram executadas no Object Mode. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai poder ir e voltar nos comandos feitos no Edit Mode normalmente. Mas se a gente sair do Edit Mode e olhar o Undo History, a gente vai ver que as ações feitas dentro do Edit Mode não aparecem aqui. A gente vai apenas ver uma ação, Toggle Edit Mode, que significa alternar para o Edit Mode. E se você voltar um comando com o Undo ou der um Ctrl Z,
ele vai desfazer tudo o que você fez enquanto estava no Edit Mode. Às vezes, a gente faz isso sem querer e toma um susto. Basta você refazer o último comando aqui pelo Undo History ou com o Ctrl+Shift+Z que todas as ações executadas no Edit Mode voltam também. Se você não tem a intenção de desfazer tudo o que fez no Edit Mode, preste muita atenção para não usar o comando Undo e executar uma nova ação, pois se você fizer isso, ele vai apagar a ação Toggle Edit Mode e, consequentemente, tudo que você tinha feito no Edit Mode some. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.